Aleluia. E se inscreva no canal para que você possa sempre estar recebendo a notificação. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos dar início a mais um culto na presença do Senhor. Aleluia. Vamos aprender o que Ele tem para nos ensinar. Amém. Eu peço que a amada igreja abram as vossas Bíblias em Hebreus 10, 38. Hoje iremos começar por Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz assim, Hebreus 10, 38, diz: mas o justo viverá pela fé, ou o justo viverá da fé. E se alguém se retirar, nessa versão fala retirar, mas em outras versões fala retroceder, e esta é a palavra de hoje, retroceder. Mas se alguém se retirar, ou se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Amém. Outra versão diz: e aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, ou seja, por meio da fé, porque acreditamos em Jesus, nos tornamos justos por causa de Jesus Cristo. Mas aqueles somos nós, cuja fé os tornou justos no dia que aceitamos a Jesus, aos olhos de Deus, devem viver pela fé. Nós devemos, a partir do dia em que aceitamos a Jesus, viver pela fé. É incrível. O crente, ele nunca foi chamado para viver uma vida de covardia e de medo. Ele foi chamado para viver uma vida que vê pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. O crente, ele não foi chamado para viver olhando as circunstâncias e as adversidades. Quando aceitamos a Jesus, nós fomos chamados a viver pela fé, confiando nele em tudo. Mas olha o que ele fala: do contrário, se não vivermos pela fé, ou se nós recuarem, ou se eles recuarem, Deus não terá prazer nele. Amém? Irei ler novamente. E aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, caso a gente não viva pela fé, ou se eles recuarem, Deus não terá prazer nele. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós, porém, nunca demos as costas para Deus, pois no dia que fizermos isso, está decretado a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Amém? Glórias a Deus. A palavra que nós iremos conversar hoje, o assunto em qual estaremos aqui para conversar um pouco, é falar sobre não retroceder. O crente, ele é chamado a não retroceder. E quando falamos de retroceder, nós estamos falando de alguém que chegou em um determinado ponto da sua vida, ou chegou em um determinado caminho, ele percorreu um caminho, ele andou, ele foi até um destino, ou pelo menos ele chegou até metade do seu destino, e no meio dessa caminhada, no meio desse destino, no meio do caminho, essa pessoa parou e ela retrocedeu. Ela estacionou ou ela simplesmente voltou atrás. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer. Aqui em Hebreus, Paulo, ele está escrevendo aos Hebreus
E eles dizem, olha, vocês não podem retroceder. Quando você vai ler Hebreus aqui, o capítulo 10, Paulo está falando sobre alguns sacrifícios. Ele está falando sobre aquela igreja que passou por momentos difíceis. Aleluias. Mas eles estavam ali firmes. E ele vem, e ele no finalzinho do capítulo 10, ele fala sobre algo importante. Ele está ali incentivando aos crentes a continuarem aquela caminhada. E ele fala, olha, vocês não podem parar. Vocês não podem retroceder. Vocês não podem parar de viver pela fé. Vocês não podem parar no meio do caminho. Vocês precisam continuar. Vocês não podem retroceder. E ele fala, porque nós não somos esses tipos de crente. Vocês não são, vocês hebreus, não são esses tipos de crente que retrocedem. Aleluias. Que desistem da obra do Senhor, que desistem do seu ministério, que desistem da sua salvação. Aleluias. Que desiste no meio do caminho. Você não pode ser, e nós não seremos esse tipo de crente que retrocede. Aleluias, glórias a Deus. Porque Deus, ele não tem prazer num crente que ele estaciona e que ele retrocede. Deus, ele espera que eu e você sempre, a cada dia que passamos, que nós estejamos evoluindo, amadurecendo, crescendo. Essa é a espera, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Não podemos retroceder. Aleluia, glórias a Deus. Ele não aceita, não é negociável. Não se negocia. Aleluias. Ele espera que a sua fé esteja crescendo. Ele espera que a sua fé esteja cada vez maior do que o que ela era antes. Não podemos olhar para as nossas vidas e nos darmos conta de que no passado ou que em outro momento das nossas vidas nós estávamos melhores do que hoje. Aleluias. Não podemos parar em nenhum momento e olhar para a nossa vida e perceber que ontem éramos melhores do que hoje. O crente, ele não é chamado para retroceder. Ele é chamado para cada dia que passa, ele ser melhor. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, ele tem prazer naquele crente que ele segue a verdade dos ensinamentos de Deus. Independente do que acontece na sua vida, não podemos retroceder. Independente das circunstâncias em nossa vida, não podemos deixar nossa fé abalar. Independente das circunstâncias em nossas vidas, não podemos parar para murmurar. Não podemos parar para reclamar. Não podemos parar para olhar para a nossa vida passada. Aleluias. Glórias a Deus. Deus, ele não tem prazer nenhum. Crente que coloca a mão no arado e olha para trás. Aleluia, glórias a Deus. Olha o que Lucas, capítulo 9, versículo 58 diz. Lucas, capítulo 9, versículo 58. Olha o que ele fala. Irei ler aqui para vocês. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Aleluias. Diz assim: quando iam passando, alguém disse a Jesus, olha o que essa pessoa vem conversar com Jesus. Eu o seguirei sempre, onde quer que você for. Olha que coisa bonita. Ele chega para Jesus e diz, eu o seguirei sempre, aonde quer que for. Mas Jesus respondendo, eu não possuo nenhum lugar. Aleluias. Mas Jesus respondeu, eu não possuo nem um lugar para encostar a cabeça.
As raposas têm covas para morar e os pássaros têm ninhos para viver. Porém, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça aqui na terra. A outro ele disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. O seu dever é vir e proclamar o reino de Deus. Ainda outro disse: sim, Senhor, eu irei, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Olha que interessante. Aqui Jesus ele tem uma conversa com algumas pessoas. E uma delas chega para Jesus e diz: olha, Jesus, eu o seguirei para sempre. Sempre. Onde quer que você for. E Jesus chega para ele e diz: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não é que Jesus não tinha dinheiro e nem condições para ter uma casa, mas o propósito de Jesus, quando ele veio à terra, foi trazer as boas novas. E naquela época Jesus ele não era onisciente, onipresente, onipotente, que ele poderia estar em todos os lugares. Aleluias. Ele não tinha redes sociais, canal de televisão para estar em todas as emissoras. Ele precisava estar de cidade em cidade levando o evangelho. Ele precisava falar sobre ele. Ele precisava falar sobre a nova aliança que Deus tinha para o seu povo. Então ele diz: olha, eu não tenho onde eu reclinar minha cabeça. As raposas têm cova, os passarinhos têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, porque eu tenho uma obra, eu tenho um ministério e eu tenho um trabalho. Esse ministério requer que eu esteja rodando as cidades. Requer que eu esteja levando a palavra de Deus. E então uma pessoa chega para ele e diz: Senhor, deixa eu enterrar primeiro os meus pais, para que depois eu vá te seguir. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Aquelas pessoas que estavam com Jesus, elas estavam seguindo ele já. Aleluias. Aquelas pessoas que estavam ao redor dele eram seguidores de Jesus. E Jesus, ele está chamando as pessoas a segui-lo. Aleluias. E aquela pessoa que já seguia Jesus, que já estava ali contribuindo para a obra, ela chega para Jesus e diz: Jesus, mas espera aí, deixa primeiro eu voltar. Deixa eu enterrar os meus pais. Aleluias. Algumas pessoas, alguns mestres, ensinadores, a gente sempre fica naquele debate: será que o pai tinha morrido naquele dia, precisava ser enterrado? Ou será que ele estava dizendo a Jesus: espera aí, deixa eu passar um tempo com meu pai, com a minha mãe, depois que eles falecerem, que eles forem enterrados, eu volto para cumprir o ministério junto com o Senhor. E o Senhor Jesus, ele não aceita. Ele diz: olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Existe uma obra a ser seguida, essa obra é para acontecer agora. Aleluias. Você está me seguindo, mas você quer parar de me seguir, você quer parar de fazer a obra, você quer parar de levar o evangelho para voltar, para enterrar os seus pais? Não. Aleluias. E outro chega para ele e diz: Senhor Jesus, deixa primeiro eu me despedir da minha casa e depois eu voltarei para te seguir. Mas Jesus diz: olha, aquele que põe a mão do arado, ou seja, ele já começou a fazer a boa obra. Aquele que põe a mão no arado, mas olha para trás, ele não está apto. Olha, ele não é merecedor. Aleluias. Ele não é merecedor de estar contribuindo para o reino de Deus. Aleluias.
Aquele que coloca a mão no arado, ele não, e olha para trás, ele não está apto. Aleluia, glórias a Deus, para o reino de Deus. Porque no reino de Deus não existe espaço para retrocesso. No reino de Deus não existe espaço para retrocesso. No reino de Deus não existe espaço para estacionamento. No reino de Deus você não pode olhar para trás e dizer: ontem eu era bem melhor do que eu sou hoje. Há um ano atrás eu era melhor do que eu era hoje. Eu era mais dedicado antigamente, hoje eu sou menos dedicado. Não existe isso. No vocabulário de Deus não existe retrocesso. Aleluias, glórias a Deus. Sabe por que Jesus ele dá essa analogia do arado? Porque o arado, naquela época, ele era empurrado por um boi, por uma vaca. E aquela vaca, ela vinha abrindo caminho na terra, ela tinha força. Então, aquela pessoa que trabalhava no arado, ela vinha com uma pá, era quase como se fosse uma pá com enxada, e ela cravava na terra. E ela era cravada na terra, e tinha uma corda que ela era amarrada ao boi. Então o boi ele ia andando em linha reta, e a pessoa que estava com aquele instrumento iria abrindo caminho na terra. Mas a Bíblia diz que quando aquela pessoa que estava trabalhando no arado, ele olha para trás, ele não percebe, ele não tem a possibilidade de perceber se a vaca se desviou do caminho. Porque eles faziam uma linha reta, existia uma linha reta para poder fazer o plantio. Linhas retas certinho. E quando você olha para trás, quando aquela pessoa olhava para trás, quando ela tirava a sua atenção da frente, havia uma grande possibilidade da vaca mudar o caminho, mudar a direção e bananar o meio de campo. Então o que Jesus está dizendo, olha, não tire o foco do evangelho, não tire o foco da sua fé, porque eu não aceito retrocesso. Eu não aceito que você olhe para trás, porque se você olhar para trás, você corre um grande risco de se desviar do caminho. Você corre um grande risco de que aquela linha reta, que deveria ser reta, se torne torta. Aleluias. Existe um ministério que ele anseia, que ele precisa da nossa ajuda. E a Bíblia fala sobre a fé. O que foi que lemos em Hebreus? O que foi que a gente leu em Hebreus? Olha. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós precisamos viver pela fé, da fé. Precisamos ser crentes de fé. E a Bíblia diz que Deus não quer que eu e você retrocedemos. Porque a Bíblia diz que ele não tem prazer. Aleluias. Glórias a Deus. Abri novamente em outra versão, para que vocês possam ver. Aleluias. Hebreus 10, 38. Leve este versículo para casa. 38. Aleluias. Que diz assim. Irei ler em outra versão. Que diz: e aqueles cuja fé o tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé. Não há espaço, como eu já falei, para que a nossa fé diminua. Não podemos viver por outro meio a não ser pela fé. Deus, ele não aceita. E ele diz, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer nele. Nós, porém,
Nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Sabe o que acontece quando o crente ele retrocede e ele não vive pela fé? A Bíblia diz que já foi decretado a sua própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Amém? Glórias a Deus. Então, na vida do crente não há espaço para retrocesso. Sabe, eu não sei de vocês quantos fazem sempre uma autoanálise. Esses dias, eu e Pablo determinamos que precisávamos fortalecer mais e mais a nossa fé. Aprenda uma coisa, a fé ela só vem por um meio. Sabe, o crente ele fantasia demais sobre o que é ser crente. Ele acha que ser crente é aceitar Jesus e pronto, acabou-se. Eu só preciso ir para a igreja, pronto, acabou-se. Tudo será resolvido com eu indo para a igreja e com eu aceitando a Jesus. Eu já resolvi toda a minha vida. Mas você sabia que a nossa fé ela só é fortalecida com Bíblia, joelho no chão, comunhão com Deus e com a igreja? Não é só comunhão com a igreja, é comunhão com Deus individualmente. Aleluias. Não é só orando, é lendo. Precisamos ouvir, até que aquilo esteja tanto na nossa cabeça que a gente já fala automaticamente, já pensa, já vive. E nós estávamos ouvindo uma pregação, não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem, porque todos os dias determinamos que iríamos ouvir no mínimo uma leitura fora o que nós iríamos ouvir uma palavra de Deus fora o nosso momento individual. E eu lembro-me que quando terminou essa pregação, Pablo falou, rapaz, aleluias, eu sinceramente, Elohim, hoje não foi um tiro que me acertou não, foi uma metralhadora de repreensão. Aleluia, de repreensão, me senti repreendido o tempo todo, misericórdia, foi um tapa atrás do outro. Aleluia, e eu ri, ele disse, rapaz, meu Deus do céu, foi um tapa atrás do outro, foi uma metralhadora de surra espiritual. E eu disse, amém, glórias a Deus. E eu olhei assim para ele, eu falei, Pablo, sabe o que é interessante? É que muitas vezes o crente, ele senta para ouvir a palavra de Deus, muitas vezes com o coração duro. Ele senta em uma postura de que eu não preciso mais de mais nenhuma palavra, já está bom. A forma que eu vivo já é a forma suficiente para eu viver. Ele senta em uma postura de que ele não precisa melhorar. Eu ainda não conheci esse crente que pode sentar em um banco e ele não tem nada para ouvir para melhorar. E ele falou, poxa, temos muitas e muitas coisas para melhorar, muitas e muitas coisas para melhorar. Aleluia, glórias a Deus. Precisamos ouvir a palavra para que a nossa fé seja fortalecida. Às vezes a gente acha que estamos tendo fé. Às vezes a gente acha que a nossa fé está em um nível, mas ela não está nesse nível. Às vezes achamos que a nossa forma de andar já está bom para Deus, mas Deus está dizendo, você está estacionado, você estacionou, você retrocedeu, está na hora de continuar. Está na hora de continuar o caminho, você não pode parar, você não pode retroceder. Aleluia. Precisamos estar abertos e entender, precisamos melhorar cada vez mais. Não podemos retroceder. Não há espaço na nossa vida para retrocesso. E existe muitas vezes que nós sentamos e dizemos, realmente, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu posso dizer, graças a Deus, que eu sempre fui esse tipo de pessoa desde a minha mocidade. Eu sempre ouvia, independente da palavra. Muitas vezes, quando eu estava ouvindo, era a palavra toda de repreensão. Aleluias. E eu saía dali, amém, tenho que melhorar. Amém. Hoje foi um dia para eu entender que eu preciso melhorar. Existiam momentos em que eu sentava e que aquela palavra era aquela palavra gostosa, que eu dizia, olha, eu estou em um saldo positivo, não estou em falha.
Mas automaticamente eu sabia, preciso melhorar, porque nunca é bom o suficiente para Deus. Você sabia? Você sabia que o seu bom para Deus nunca é bom o suficiente para Ele? Aleluia, glórias a Deus. É por isso que quando você senta na sua cadeira e você vai ouvir a palavra de Deus, você precisa sentar assim, olha, hoje eu irei ouvir o quê? Toda vez que o crente senta na cadeira para ouvir falar sobre a palavra de Deus, apenas 2 pensamentos deveriam passar pela cabeça dele. Sabe qual? Hoje eu irei receber repreensão ou eu irei receber uma palavra de refrigério, mas que ao mesmo tempo está me revelando que eu preciso melhorar. Você senta para ouvir algo que irá te fazer melhorar, ou você vai sentar para ouvir repreensão, uma das duas. Mas você nunca vai sentar para ouvir uma palavra que você vai poder dizer, eu estou bom o suficiente, já chegou no meu nível máximo. Não preciso ouvir sobre amor, não preciso ouvir falar sobre perdão, não preciso ouvir falar sobre fé, não preciso ouvir falar sobre cura, não preciso falar sobre responsabilidade, não preciso falar sobre reciprocidade, não preciso falar sobre gratidão. Não podemos entrar nesse espaço ou nessa posição de que já somos bons o suficiente. Porque quando entramos nesse espaço, nós damos espaço a Satanás para que ele use isso e faça com que retrocedamos. Aleluia, glórias a Deus. E eu falei, é interessante, Pablo, porque muitas vezes você vê alguns crentes que eles acham que já estão num nível bom. Ou eles procuram justificar as suas mediocridades. Você sabia que tem crente que quando ele ouve a palavra de Deus, ele procura justificar a sua mediocridade? Ele procura justificar o fato de estar estacionado. Ele procura justificar o fato de ainda estar pecando, de ainda estar caindo naquele erro que não deveria estar caindo. Tem crente que ele está o tempo todinho procurando justificar a sua mediocridade espiritual, o tempo todo. Mas veja bem, Elohim, é porque você não está passando pelo que eu estou passando. Veja bem, você está se achando santa demais. Todo mundo erra, todos nós erramos, não dá para sermos perfeitos. Deus nos chama para que todos os dias nós sejamos melhor do que éramos antes. Não existe espaço no reino de Deus para retrocesso. Eu não estou dizendo que eu ou que você que está me assistindo será perfeito em atitude, mas não existe espaço para justificar sua mediocridade espiritual. Não existe espaço no reino de Deus para você retroceder. Aleluia, glórias a Deus. Não existe espaço para que a nossa fé diminua. A nossa fé ela não pode diminuir, porque quando ela diminui não dá para viver pela fé. Você sabia que quando a fé ela diminui não dá para viver por ela? Aleluia, glórias a Deus. Precisamos estar cheios da palavra de Deus. Ela precisa estar tão cheia que a gente só consegue ver o mundo com os olhos da fé. Aleluia, glórias a Deus. E quando o crente ele não é fortalecido pela fé, as circunstâncias vêm e ele para, ele estaciona. Ele estava até indo bem, porque estava tudo bom. Mas na primeira tempestade, ele começa a chorar, ele começa a murmurar, aleluias. E as pessoas que estão ao redor percebem, a vida espiritual dele cai. Muitos desses crentes nem às igrejas vão, porque tem muito crente que no seu momento de tristeza, no seu momento de dificuldade, ele fica chateado com Deus, ou ele fica depressivo e ele não quer nem mesmo ir para a igreja, ele não tem motivação para viver. Isso é um retrocesso espiritual, um retrocesso de alma. Aleluia, glórias a Deus. Na primeira dificuldade o crente para, na primeira dificuldade ele murmura, ele reclama, retrocesso. Aleluia, glórias a Deus. O povo de Israel foi chamado para ficar no deserto, para andar e ficar lá no deserto, não. O povo de Israel foi chamado para passar pelo deserto e chegar na terra prometida. Mas enquanto o povo de Israel caminhava, eles pararam. Começaram a murmurar.
Aleluias. Primeiro reclamou que não tinha comida, depois é que era aquela mesma comida. Aleluias, glórias a Deus. O mar vermelho estava à frente. Deus abre o mar vermelho. Pronto, agradeceram pelo aquele mar que foi aberto. Daqui a algum tempo já estavam reclamando. Um dia estavam adorando a Deus, no outro dia estavam fazendo um bezerro de ouro para adorar. Aleluias, glórias a Deus. Retrocesso. Deus não nos chamou para retroceder. Deus não nos chamou para parar no meio do caminho, para olhar para trás, para olhar para a vida que a gente tinha. Tem crente que fica fantasiando como era no mundo, porque tinha direito para fazer isso, para fazer aquilo. Aleluias. Ele olha tanto para trás. Tem crente que ele olha tanto para trás, que ele acaba voltando para o mundo. Os crentes que se desviaram do caminho. Aleluia, eles não deixaram de ser filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que eles se desviaram do caminho, eles retrocederam, eles voltaram para trás. Aleluia, glórias a Deus. Aquele que lança a mão no arado não tem permissão de olhar para trás. Você não tem permissão de retroceder. Aleluia, glórias a Deus. Mas sim, Elohim. Infelizmente, Elohim, eu estou me vendo em uma situação em que eu retrocedi. Amém, meu irmão? Para você ainda há uma solução, ainda há uma esperança. A Bíblia diz, beleza, você retrocedeu, você estacionou, continue, mas não pare. Aleluia, glórias a Deus. Sim, muitas vezes nós olhamos e paramos e refletimos, poxa, a minha fé nesse quesito estava mais fortalecida há um ano atrás, há 2 anos atrás. Poxa, eu vivia mais no amor há um ano atrás. O que foi que aconteceu comigo? Peraí, Elohim, você não pode estacionar. Se você percebeu que você estacionou em uma área da sua vida, você precisa se repreender, levantar e prosseguir. Aleluia, glórias a Deus. Não podemos estacionar. Aleluia, glórias a Deus. As adversidades não podem parar a nossa vida. Os problemas, as tristezas não podem parar a nossa vida. Não podemos olhar para essas coisas. Não podemos nos deter nessas coisas. Não podemos deixar que a ideologia do mundo entre em nossa cabeça e nos faça parar. Aleluia, glórias a Deus. Olha o que Filipenses 3. Abram Filipenses 3, 7. Olha o que Filipenses diz. Filipenses 3:7. Diz assim: entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosa, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar na minha confiança e esperança somente em Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Mas o que para mim era ganho, refutei-o como perda, por causa de Jesus. Mas o que para mim era ganho, eu considerei como perca. Mas o que eu pensava antigamente que era algo bom, a ideologia que eu tinha antigamente, hoje eu considerei como nada, como esterco. Tudo que eu aprendi, tudo que me foi ensinado, até o dia em que eu conhecia Jesus, eu considerei como uma perca. Perdi tempo. É isso que ele está dizendo, eu perdi tempo ouvindo todas essas lorotas. Aleluias. Eu considerei como perda, por quê? Porque em nada me acrescenta. Você sabia que o que o mundo nos ensina em nada nos ajuda a caminhar? O que o mundo tem de ideia, de achismo, em nada ajuda na nossa caminhada cristã. A verdade é que ela nos para. O mundo, ele tem cheios de formas e de ideias como você deve cuidar da sua casa. O mundo, ele diz que o pai e a mãe devem cuidar da criança de um jeito. O mundo diz que o marido e a mulher devem lidar de um jeito com o seu relacionamento.
O mundo fala que você deve ter o seu jeitinho para poder ganhar dinheiro. Aleluia, glórias a Deus. O mundo ensina que para poder vencer na vida ou ter alguma honra, ter algum poder, ter algum status, você precisa fazer algo de errado. O mundo ensina que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa de psicólogos. Para você ter uma alma feliz, você precisa de bebida. Você precisa de festa. E a Bíblia diz que todas essas ideologias do mundo, elas nos param. Todos esses achismos, todas essas convicções que não são embasadas na palavra de Deus, elas só nos param. Existem crentes que eles estão estacionados em seus relacionamentos conjugais. Existem crentes que estão estacionados, que retrocederam nos seus relacionamentos com filhos. Existem crentes que retrocederam em seu ambiente de trabalho, que retrocederam como patrão, que retrocederam na sua vida financeira, na sua alma. Por quê? Porque deram lugar a ideologias do mundo. Não precisa educar a criança desse jeito. Está sendo muito duro. Aleluias. E você está fazendo com que o seu filho no futuro seja alguém que retrocede. Aleluias, glórias a Deus. Você não está ajudando aquela criança a avançar. O mundo diz que o marido deve tratar a mulher de uma forma, que a mulher deve tratar o marido de uma forma. E aquela forma retrocede. Todas as vezes que eu vejo alguma coisa, eu nunca perco a oportunidade de dizer a Pablo, tá vendo? Tá vendo porque Deus diz que o marido deve andar assim, assim, você tá vendo? Eu nunca perco essa oportunidade. Toda vez que a gente tá assistindo alguma coisa, eu faço questão, você tá vendo onde foi que ele errou? Aí ele dá uma risada, você tá vendo? É pra você entender, porque às vezes Deus, ele diz assim, olha, Simone, não faça isso. Aí você pensa, mas se eu fizesse isso aqui também não era errado. Ia dar no mesmo. Irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas. Um dia desse eu estava conversando com o Pablo, eu falei, olha, Pablo, antigamente, o pessoal fala na época da ditadura, que não podia escrever certos tipos de música e tal. Mas foi por causa de liberar a pessoa falar o que quiser que hoje está se cantando essas porcarias. É um monte de porcaria que não presta, aleluia, para ninguém ouvir, nem um adulto, quanto mais uma criança. Eu falei por isso que às vezes a gente acha que algo é muito duro, mas a verdade é que se liberar, a coisa descamba. Às vezes é melhor você viver em um lugar ou em um certo tipo de ideologia um pouco mais dura. Porque a verdade é que se a pessoa abrir demais as regras, as coisas desandam. Eu sei que eles lutaram, eles queriam poder se expressar, mas olha como é que está hoje. O ser humano, ele foi feito para ter limites. Ele foi feito para seguir regras, porque se ele não seguir regras, ele mesmo se destrói. Aleluia, glórias a Deus. Então toda vez que eu vejo alguma coisa, eu não perco a oportunidade. Principalmente quando se trata de casamento. Eu digo, tá vendo? Tá vendo onde foi que fulano de tal errou? Você tá vendo aí como é que começam as coisas? Você tá vendo o que tá falando? Isso aí é ideologia do mundo, não é ideologia de Deus. E hoje ele, rapaz, realmente, é por isso, ele muitas vezes para, é por isso que Deus fala isso e isso. Eu digo, exatamente, é por isso que Deus fala isso. Olha aí no que dá. É por isso que Deus diz que precisa repreender o filho. Porque senão ele irá se destruir. Criança sem limite vira um adulto sem limites. E que a qualquer momento pode morrer. Você sabia? Se torna uma criança que por qualquer coisa entra em uma briga. E hoje em dia ninguém leva desaforo para casa. O seu filho precisa aprender que existem momentos que é melhor ir para casa com tapa do que você revidar e você acabar numa vala em outro dia. O seu filho precisa entender que ele precisa respeitar as autoridades. Para que quando uma autoridade parar e dizer, olha, peraí, vou te revistar. Você fica quieto, calmo. Você não tem nada a temer, você vai ficar calmo.
Ele precisa respeitar pai e mãe, porque senão ele não vai respeitar ninguém. Se uma criança não respeita pai e mãe, que pariu, que cuidou e que alimentou, ele não respeita mais ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Você precisa vigiar o seu filho, porque se não vigiar o filho, daqui a pouco está acontecendo atrocidade na internet. Aleluias. O mundo, ele não pode nos dizer como é que devemos viver. O que vai dizer como nós devemos viver é a Bíblia de Deus. Porque se a gente der ouvido ao mundo, a gente vai retroceder. O nosso casamento retrocede. A nossa vida com os nossos filhos retrocedem. A nossa vida financeira retrocede. Aleluias. A nossa alma retrocede. Aleluias. Tem muitos crentes que eles não param para ler a Bíblia, mas se enche de conversa com psicólogo, se enche de livro de autoajuda, se enche de conversa. Ele quer desabafar, ele quer ter a alma aliviada, ele vai conversar com alguém do mundo. Irmãos, quem vai aliviar a sua alma é Jesus. Aleluia, glórias a Deus. O mundo não tem um alívio que realmente a sua alma precisa. Só Jesus tem esse alívio. Aleluia, glórias a Deus. Então, quando damos ouvido a certas teorias, a certos achismos, a alma retrocede. Esse crente, ele retrocede, ele fica frio. Pode ver a trajetória de um crente que se esfria e que se desvia. Ele começou a retroceder. Aos pouquinhos, a fé dele já não era tão fortalecida. Aleluia. Ele já começava a não ter tanto temor. Aleluia. Parou de ter temor com as coisas de Deus, parou de ter respeito. Aleluia, glórias a Deus. Não importa. Por mais que hoje você esteja bem espiritualmente em uma área, você precisa continuar ouvindo para que você nunca pare. Eu conheci inúmeros crentes que em determinados momentos da vida, aquele crente estava tão bem com Deus, estava tão bem, tão gostoso, a vida dele estava tranquila. E quando eu falo tranquila, irmãos, é com dificuldade, porque ninguém vive nessa vida sem ter tribulação, nem eu e nem você. Mas quando você olha no contexto geral, a pessoa está bem com Deus, está passando pelas dificuldades com a cabeça erguida. Tão bem que você olha assim, aquele crente nunca vai se desviar. Mas por incrível que pareça, muitos desses crentes hoje estão desviados. Por quê? Porque começaram a dar ouvido ao mundo e pararam de dar ouvido às coisas de Deus. Começaram aos poucos a serem mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Aleluias. Eles estavam ocupados com seus afazeres. Olha o que ele fala. Deixa eu enterrar minha mãe, meu pai. Deixa eu me despedir da minha casa. Jesus diz não. Aquele que lançou a mão no arado, aquele que aceitou a Jesus, não tem permissão de lançar a mão da obra. Não tem permissão de olhar para trás para quem era. Não tem permissão de olhar para o mundo. De imaginar as coisas do mundo. De trazer para si a ideologia do mundo. Porque ele vai retroceder. Por que Jesus quer isso? Ah, é porque esses dias eu estava ouvindo alguém dizer. E ele dizia, gente, Jesus não é um Deus com birra. Que precisa que alguém adore ele para ele ser mais Deus ou menos Deus. Deus não precisa de nada. Não precisa que você adore ele para ele ser mais ou menos Deus. Aleluias. Ele não depende de você. Mas sabe por que Jesus vem ensinando sobre não retroceder? Sabe por que Jesus ele fala sobre não lançar a mão do arado, olhar para trás? Porque ele está visando o seu e o meu aperfeiçoamento. Ele está avisando o seu e o meu benefício, porque ele sabe que você, ao final da jornada, terá um grande galardão para receber. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei quantos crentes têm noção que no futuro nos espera galardões. Eu acho que os crentes eles vivem como se eles não fossem para o céu. Ou a maioria vive como se fosse para o céu, apenas para adorar a Deus.
A maioria dos crentes, eles vivem como se fosse ir para o céu para um culto. É como se ele estivesse saindo daqui para viver uma vida de culto. Aquele momento que a gente para e vai adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que nós teremos galardões. O que me espera e o que te espera é galardões se tivermos. Ainda tem o se. Porque tem crente que acha, aleluia, glórias a Deus, que vai ter galardão no céu. E infelizmente quando chegar lá não terá nenhum. Porque a Bíblia diz que quando for passado pelo fogo, esse galardão se transformará em cinzas. Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos viver com a expectativa de que nos espera galardões. Precisamos desejar ter galardões no céu. Quando você deseja ter galardões no céu, você se preocupa com a sua vida espiritual. Você se preocupa que não pode retroceder. Você se preocupa com o ministério de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Você se preocupa em fazer a obra. Você se preocupa em divulgar o evangelho de Deus. Você se preocupa com as suas atitudes, com as suas ações. Iremos prestar conta, a Bíblia diz, do que fizemos de bom e do que fizemos de mal. Com as nossas ações. Aleluia, glórias a Deus. Olha o que Gálatas 5 diz. Vamos ler esse. Gálatas 5, capítulo 1. Deus não nos permite retroceder. Saia daqui. Deus não permite que eu retroceda. Deus não aceita que eu retroceda. Aleluias. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aleluias, glórias a Deus. Olha o que fala nessa versão. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Olha que maravilhoso, que revelação Deus traz dentro desse versículo. Olha o que fala. Foi assim que Cristo nos libertou. Ele nos libertou. Você sabia que ele te libertou? Porque antes você estava debaixo do domínio de Satanás. O povo no mundo acha que é livre. Mas a Bíblia diz que eles estão presos. Eles estão presos em seus desejos. Eles estão presos em suas vontades que são carnais e que são satânicas. Eles nem percebem, mas eles estão presos. É por isso que eles não conseguem se livrar. Aleluia. Por isso que estão cegos. Eles estão presos. Eles acham que nós aqui somos os presos. Aqueles que não podem fazer o que quiser. O crente, ele não pode fazer nada. Aleluia. Mas a Bíblia revela que o povo do mundo aqui está preso debaixo do domínio de Satanás. Aleluia. Glórias a Deus. Aí ele fala assim, olha, agora nós que já estamos livres, cuidem. Cuidem pra quê? Se eu já sou livre. Pra que eu tenho que ter cuidado? Cuide de permanecer livre. Mas como assim, Elohim? Se eu não estou mais debaixo da escravidão de Satanás, por que eu preciso me cuidar para permanecer livre? Se eu já sou livre. Aleluias, porque ele diz que Satanás, ele vive ao nosso derredor, jogando setas, jogando ideologias. E ele quer que aquela ideia, aquela vontade satânica, aleluias, que ainda existe na nossa carne, nos aprisione. A Bíblia diz que quem nasceu de novo, o espírito, mas a sua carne ainda é morta. Ela tem os mesmos desejos, a mesma concupiscência que Satanás, que a natureza de Satanás tem. Aleluia, glórias a Deus. Então,
A Bíblia diz que nós somos livres, mas se a gente deixar a nossa carne dominar, nós iremos voltar a sermos presos, a sermos dominados pelas cadeias da escravidão de Satanás. Quando você deixa a sua carne se dominar, você está se tornando, não deveria, escravo das vontades da carne. Aleluia, glórias a Deus. O crente, ele pode novamente voltar a estar amarrado, preso pela cadeia? Sim, é possível. Aleluia, glórias a Deus. Ele não deixa de ser filho de Deus, mas infelizmente ele deixa que a sua carne domine quem ele é. Aleluia, glórias a Deus. Então ele fala, olha, foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem para permanecer livres, vocês. Não é Deus que vai resolver isso para você, pelo menos não hoje. Um dia isso será resolvido. Mas até esse dia chegar, eu e você, que precisamos nos cuidar para que a gente não seja dominado e não seja escravizado pela nossa carne. Sabe por quê? Porque quando somos escravizados, é como uma corrente, ela te segura em um lugar. Aleluias. Amarras na sua mão. Quando somos dominados pela carne, quando somos dominados pelas ideologias satânicas, que é a ideologia que governa o mundo, quando somos dominados por esses achismos, por essas vontades que não são conforme a vontade de Deus, aleluias, a Bíblia diz que nós nos tornamos novamente escravos das vontades de Satanás, da vontade da carne. Isso nos torna preso. A gente fica parado, a gente para. Há um retrocesso na vida do crente. Aleluia, glórias a Deus. E não fomos chamados para retroceder. Eu quero que você fique com essas palavras. Amém. Sabe? Eu cheguei para Pablo quando terminamos e eu falei, eu sempre quando sento para ouvir a palavra de Deus, eu sempre fico naquela expectativa. Será que eu irei ser repreendida? Ou eu receberei uma palavra para me fazer continuar caminhando e melhorando cada vez mais e mais? Sabe, quando você se senta para ouvir a palavra, é como se você fosse fazer uma prova. Enquanto o pastor, a pessoa que está levando aquela palavra, está conversando, você descobre se você tirou uma nota vermelha, pelo menos até aquele momento em que você está ouvindo a palavra, se você está com a nota vermelha ou se você está com a nota azul. Aleluias. Mas mesmo que você tire uma nota azul, a Bíblia diz que esse azul é para que hoje é um 6, amanhã se torne um 7. Aleluia, glórias a Deus. Talvez você diga, ai Heloína, eu estou tão bem na área do amor, eu estou tão bem na área do perdão, eu estou tão bem na área da fé, da cura. Amém, glórias a Deus, mas ainda não é o suficiente. Você precisa prosseguir, porque se você não prosseguir, você vai parar ou você vai retroceder. Aleluia, glórias a Deus. Ai Heloína, eu tirei 0, tirei 1, tirei 2. Amém, meu irmão, glórias a Deus. Você tem a maior arma de todas para poder continuar caminhando. Você tem a maior arma de todas que ajuda a sua alma a se livrar dessas prisões. Heloína, eu estou escravizado em certos desejos, em certas concupiscências, em certos pecados, em certas besteiras, picuinhas. A Bíblia diz que ela é a maior arma que existe para que você possa se livrar de todas as armas, de todos os grilhões que Satanás preparou. Aleluia, glórias a Deus. Não podemos retroceder. Eu fazendo uma autorreflexão em algumas áreas da minha vida e eu digo, poxa, eu estava melhor há um tempo atrás, eu estava melhor nessa área. E aquilo vem como uma repreensão. E o Espírito Santo diz, Heloína, você precisa melhorar.
Você precisa chegar no nível que você estava antes e passar. Nunca parar. Nós nunca podemos nos conformar. O crente, ele nunca pode se conformar. A Bíblia diz que não pode se conformar com este mundo e nem mesmo se conformar com o seu nível espiritual. Nunca se conforme. Amém. Elohim, eu estou melhor, eu estou avançando. Amém. Glórias a Deus. Que bom para você. Fico feliz. Mas a Bíblia diz que você foi chamado para continuar avançando. Foi chamado para continuar evoluindo. Foi chamado para continuar amadurecendo. Foi chamado a estar na mesma estatura de Cristo. Quantos podem dizer que estão na mesma estatura de Cristo? Enquanto eu e você não possamos dizer que estamos na mesma estatura de Jesus Cristo, Ele está dizendo que não existe espaço na nossa vida para o conformismo. Não existe espaço na sua vida para mediocridade, para desculpas medíocres. Aleluias. Na minha e na sua vida não existe espaço para o pecado. Na minha e na sua vida não existe espaço para murmuração. Na minha e na sua vida não existe espaço para medo. Na minha e na sua vida não existe espaço, aleluia, glórias a Deus, para nada que seja contrário à vontade do Senhor Jesus. Aleluia, não podemos retroceder. Precisamos ser melhor. Precisamos ser exemplo. Tem pessoas que já foram exemplo, mas infelizmente não são mais exemplo. Mas Deus está dizendo, você pode voltar a ser um exemplo. Existe crente que estava num nível, infelizmente ele retrocedeu. Aleluias. Existe crente que ele estava tão bem emocionalmente, a alma estava tão tranquila, daqui a pouco começa novamente aquela fragilidade na alma, aquela tristeza com besteira. Aleluia, glórias a Deus. E Deus já diz, você não pode retroceder. Você precisa andar pela fé. As adversidades não podem te parar. Aleluia, glórias a Deus. O pecado não pode te prender. Aleluia, glórias a Deus. As dificuldades não podem nos amedrontar. E o pecado não pode prender o crente. Ou não deve. O pecado ele tem o poder de prender, escravizar. E a falta de fé, infelizmente, ela deixa a nossa vida fragilizada. Aleluias. Fragilizada. O crente ele fica frágil quando ele não tem fé. Ele fica desprovido de proteção. Ele tem uma possibilidade muito grande de acabar acatando o medo na sua vida, o medo, a aflição, a angústia. Aleluia. Mas a Bíblia diz que não devemos retroceder. E por que ela diz isso, Elohim? Porque Deus, quando você aceitou a Jesus, Ele já te deu todas as armas para que você não precise estacionar. Ele seria injusto se Ele chegasse para mim e dissesse, olha, você precisa estar rindo todos os dias. Você precisa estar de bom humor todos os dias. Olha, eu não quero que você peque, não. Não é para errar. Mas por que Ele nos chama a esse lugar, a essa posição de não retroceder? Porque Ele deu as armas para lutar contra Satanás. Ele deu as armas para lutar contra os nossos pensamentos, contra as nossas emoções. Ele nos deu as armas para lutar contra a nossa carne. Ele nos deu as palavras que fazem com que as palavras do mundo, aleluia, seja exterminada da nossa mente e apenas a ideologia dele seja o que rege a nossa vida. Então fique com essa palavra. Você não tem espaço para retroceder, mas também a Bíblia diz que Deus te deu todas as armas que você precisa para não retroceder. Ele não te desampara, Ele não te deixa. E mesmo que você esteja em um momento da sua vida que você parou, que você estacionou, que você retrocedeu, não se preocupe, Deus, Ele não dá as costas para você. Deus, Ele continua te amando, porque Ele é um Deus de amor. Ele não aprova aquele seu retrocesso. Ele não aprova aquelas suas atitudes. Mas a Bíblia diz que Ele te ama e Ele está de braços abertos.
para ser o seu sustento, para ser a sua paz, para ser a sua provisão, aleluia, para ser a sua santidade, o seu justo juiz, aleluia, aquele que julga as causas da sua vida, aleluia, glória a Deus. Então confie no seu potencial. Muitas vezes o que falta no crente é confiar no que ele já tem, confiar que ele é capaz de ser melhor. Confie que você é capaz de ter uma fé inabalável. Confie que você é capaz de vencer a sua carne. Confie em você, porque Deus confia em você. Deus, ele confia em nós. Se ele não confiasse, ele não deixava a gente livre para tomar as nossas próprias escolhas. Ele confia em nós. É nós que precisamos confiar no nosso potencial. Nós que precisamos confiar no que já tem dentro, no amor que está derramado, na medida de fé que Deus deu, na paz que Ele diz que excede todo o entendimento que Ele já derramou sobre a nossa vida. Nós que precisamos confiar que nós temos todas as armas